Ó tu, que em todo o tempo e a toda hora, nos céus e na terra, recebes o tributo da glória e da adoração. Jesus Cristo, nosso Deus, que és paciência, bondade e misericórdia. Tu que amas os justos e contudo tens compaixão do pecador. Tu que nos chamas todos à salvação pelas promessas dos bens eternos. Digna-te escutar, Senhor, as orações que te dirigimos neste momento. Faze que nossa vida seja conforme os teus mandamentos. Santifica nossas almas. Purifica nossos corpos. Retifica nossas inclinações. Dá pureza a nossos pensamentos e livra-nos de toda a aflição e de todo o sofrimento, a fim de que, conduzidos por ti, cheguemos algum dia à unidade da fé e ao conhecimento de tua inacessível glória, porque tu és bendito por todos os séculos dos séculos. Em nome de Cristo. Amém. Com esta oração, uma oração da liturgia grega do século IV, nós começamos pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais uma edição da nossa já tradicional reunião de oração de todos os domingos, abrindo assim o mês de fevereiro. Nós vamos passar mais alguns instantes na presença do nosso Deus, glorificando a Ele, aprofundando em nossos corações esta oração que acabamos de fazer, rogando a Ele para que tenha compaixão de nós e nos ajude a seguir crendo nele, apegando-nos a Ele, fortalecendo-nos dele constantemente em nossas vidas. Passemos alguns instantes na presença do nosso Deus em oração. A palavra de Deus tem nos ensinado um texto que já lemos na semana passada e por conta da nossa meditação de hoje, ele ainda é necessário. Ela nos diz na profecia de Isaías, no capítulo 64, no versículo 8, o seguinte: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Amém. Nós vamos entoar um hino, na verdade um cântico, do grupo Vencedores por Cristo, chamado Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Não sei quantos conhecem este cântico, mas até pelo seu tamanho nós vamos cantá-lo por 2 vezes, esta que é também uma oração cantada. Eu quero ser
fazia de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, com um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Nós vamos cantar outra vez este cântico muito simples e muito curto. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Muito bem, nós temos estudado, meus irmãos, muito brevemente, como é parte do propósito dessas reuniões. Temos estudado um pouco a respeito das relações entre o corpo dos cristãos, o corpo físico dos cristãos e a sua piedade. No domingo passado, nós começamos a tratar a respeito daquilo que o Antigo Testamento nos ensina a respeito da importância do corpo e também aquilo que o Novo Testamento nos ensina, especialmente por meio da encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como consequência dessa importância que é dada na Bíblia, não só à alma humana, mas também à expressão que a alma tem nesta vida, que é o corpo, tanto os cristãos antigos, no início da história da igreja, séculos depois, e também a partir do século V em diante, que é o período normalmente classificado como o início dos medievais, o tempo dos medievais, esses irmãos não apenas treinaram as suas mentes com as doutrinas bíblicas, com a catequese bíblica, mas também eles treinavam o seu corpo. Eles ficavam de pé para orar a Deus, para falar com Deus ou para cantar. Às vezes ficavam de joelhos para clamar, às vezes se prostravam diante de Deus, às vezes faziam vigílias e se mantinham acordados a noite inteira.
Às vezes também disciplinavam o corpo por meio de jejuns e outras práticas de submissão do corpo, e também às vezes até evitavam intimidade conjugal. Aqueles que eram casados, como parte da sua piedade, evitavam também intercursos. O corpo, portanto, participou desde o período do Antigo Testamento, Novo Testamento, período antigo, período medieval, participou das devoções, não apenas o cérebro dos cristãos. Nós podemos dizer que durante todo esse tempo a piedade ou a devoção do povo de Deus era uma devoção encarnada, uma devoção que se mostrava fisicamente também. As pessoas não imaginavam coisas como as que nós ouvimos hoje, tipo, Deus só se importa com o meu coração, né? Não se importa com o que eu faço com o meu corpo, mas apenas com o que vai no meu coração. Então havia uma linguagem corporal, sim, durante a maior parte do tempo em que os cristãos habitaram na terra, pelo menos no início do cristianismo até aos dias da Reforma. No período chamado período da Reforma, no século XVI, devemos sempre lembrar que foi uma reforma proposta, promovida por padres da igreja, por monges da igreja, todos esses reformadores que os irmãos ouvem falar, Martinho Lutero, Zwinglio, Bucero, Ecolampádio, Capito, Pélican e tantos outros, todos eles eram monges da igreja ou eram padres da igreja. Só depois de 20 anos aí que veio João Calvino, Teodoro de Beza e outros, mas a reforma já tinha tido o seu início, e todos eles eram padres da igreja, irmãos. E eles passaram a avaliar, a partir da Escritura e do melhor da tradição cristã, alguns ritos, como, por exemplo, as filas que os cristãos faziam, ou os círculos que eles faziam, com fins de piedade, de exercício da devoção. Havia também algumas posturas, né, que as pessoas se colocavam de pé, ou mexiam seus braços, ou o seu tronco, ou alguma parte do seu corpo. Eles também observaram o gestuário, como, por exemplo, os sinais que as pessoas faziam com o braço, como o sinal da cruz, a imposição das mãos, os beijos que elas davam nos objetos sagrados. Tudo isso foi observado por eles. E eles reconheceram que, sem dúvida alguma, era a intenção do Espírito de Deus que os cristãos dedicassem ao Senhor Deus não apenas a sua mente, né, mas apresentassem de fato o seu corpo como um sacrifício, mas não um sacrifício morto. Então era sem dúvida a intenção do Espírito que a nossa devoção se manifestasse por meio do nosso corpo. No entanto, eles detectaram também muitos sinais que foram inventados pelos homens e que estavam sendo nocivos à fé. Estavam, na verdade, não a serviço da fé, mas da superstição. E, no entanto, nessa reforma que eles promoveram, né, nenhuma dessas reformas deixou de lado o corpo. Nenhuma dessas reformas deixou a adoração ou o culto a Deus ou a oração ser feitas como um fenômeno, como uma prática desencarnada. Sempre houve o envolvimento da vida física na adoração do povo de Deus, inclusive entre os monges e padres da Reforma. A respeito disso, nós vamos continuar estudando no próximo domingo, se Deus nos permitir, mas desde já que fique claro isso: o corpo nunca deixou de ser não apenas convidado, mas convocado por Deus na Escritura e na tradição para participar das devoções que caracterizam a raça eleita de Deus, o povo de Deus na terra. Nós vamos fazer uma oração neste momento, uma oração prescrita de um autor desconhecido. É um rogo a Deus pela vida do nosso próximo. E o texto da oração nos diz assim, vamos orar juntamente com ela. Senhor, Tu nos ensinas que todo aquele que passa em nosso caminho é nosso próximo. Mas ouça nossa oração por aqueles com quem convivemos todo dia, pois vivem próximos de nós.
Ajuda-nos a sermos bons vizinhos deles. Dá-nos a graça de superar pequenas chateações e edificar sobre o que é positivo em nosso relacionamento. Que possamos amá-los como amamos a nós mesmos, com paciência genuína e com bondade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós estamos nos aproximando do final da nossa reunião de oração e nós vamos nos preparar para fazê-la agora e também nos preparar para a nossa aula de escola dominical que teremos a seguir. Eu gostaria de notificar a respeito daqueles que aniversariaram nesta semana até hoje. No dia 4, o nosso irmão Enzo Santana fez aniversário e também o nosso irmão Janilson Calliope. No dia 6, aniversariou a nossa irmã Áurea Passos. E hoje, no dia 7, o nosso irmão Júlio César Machado também aniversariou. Caso o seu nome não tenha sido mencionado, a igreja sempre está fazendo atualizações. Nós pedimos a você para que nos comunique e nós vamos também orar pela sua vida, agradecendo a Deus por sua misericórdia ter sido renovado. Nós vamos orar também por diversos outros temas que têm sido muito caros para a nossa igreja e que consideramos a partir da nossa realidade. Evidentemente, uma das questões gerais tem sido ligadas à Covid, à situação do nosso país, do nosso mundo, e por isso nós temos orado, mas sem esquecer dos outros motivos de oração. Nesse momento, irmãos, vamos elevar nossos corações e vamos orar, fazendo menção ao Senhor Deus desses pedidos todos, daquilo que vai no nosso coração. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te damos graças por tua bondade, que nos concede mais um tempo de oração em tua presença, um tempo de louvor, um tempo de gratidão, um tempo também de aprendermos um pouco mais a respeito deste assunto tão importante. Suplicamos, Senhor, pela vida de alguns dos teus queridos que fizeram aniversário, rogando ao Senhor para que a cada dia dê a eles a graça de seguirem teus caminhos e atribuírem a ti todo o bem que recebem, sendo sempre gratos. Livra o Senhor de todo mal, a eles e a todos quantos promovam o seu bem. Entregamos nas tuas mãos a vida daquele aniversariante, caso se encontre, Senhor, caso exista. O Senhor abençoe, o guarde também, aquele que não foi mencionado aqui entre nós. Queremos entregar nas tuas mãos também a situação da pandemia, especialmente os nossos cientistas, nossas autoridades, por este processo de vacinação, Senhor. Entregamos todas essas pessoas responsáveis nas tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a todos e nos dê dias melhores na tua presença. Entregamos em tuas mãos também a vida dos nossos irmãos que estão de mudança daqui de Porto Alegre para outros lugares. Ó Senhor, abençoe a adaptação deles, põe pessoas boas para ajudá-los e continue a obra do Senhor na vida deles. Também por aqueles que estão se achegando à Igreja Cristo Redentor, Senhor, confirma-os, a fim de que eles sejam uma bênção no nosso meio e nós também sejamos em suas vidas. Entregamos nossos missionários nas tuas mãos, para que o Senhor os sustente, os nossos obreiros, tanto os daqui da igreja local, Senhor, os teus oficiais, os presbíteros e pastores deste rebanho, como também os líderes de sociedade, da junta diaconal
e todo o povo, Senhor, que tem apoiado este trabalho e que o Senhor não esquece. Tome em tuas mãos a cada um deles. Lembra-te, Senhor, dos comerciantes, dos empresários, em seus reveses, em seu sofrimento financeiro e de outra sorte também, Senhor. Lembra, Senhor, daqueles que trabalham na área de saúde. Protege seus filhos, seus pais, seus parentes, seus cônjuges, Senhor. Juntamente com eles, os que nos protegem também na área de segurança. Ó Deus, recompense essas pessoas. Dê a eles graça, força, coragem e todo o equipamento que eles precisam para cumprir a Tua vontade. Tome em Tuas mãos, Senhor, os que estão enlutados, que perderam entes queridos nesta pandemia e também por outros motivos. Conforta, Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito. Também a vida dos enfermos. Afofa-lhes a cama. Ensina-lhes lições preciosas, ó Deus, durante este período difícil. E sendo a Tua vontade, levanta o Senhor da cama. Devolve-lhes, Senhor, a saúde. Toma em Tuas mãos também a aula que teremos a seguir de Escola Bíblica Dominical, para que seja proveitosa a quem ensina e a quem aprende. Que vivamos todos neste dia unicamente para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Com esta oração, nós encerramos a nossa reunião. Lembrando que daqui a alguns minutos teremos a nossa Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado e pode solicitar pelas redes sociais um link de acesso a uma das nossas classes. Também mais tarde, às 19 horas, nós teremos a transmissão do nosso culto ao Senhor Deus. Rogamos a todos os irmãos para que orem pelas adaptações, pelo processo que a nossa igreja tem procurado pôr em prática e pelo desenvolvimento das ações, a fim de que possamos ser bem-sucedidos naquilo que estamos realizando. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda um bom domingo em Sua presença. Amém.